Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo o livro Tudo Bem Não Estar Bem, de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura número 11. Mude seu modo de pensar. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Todo escrito de dívida foi cancelado na cruz. Podemos ter acesso ao Pai e somos perdoadas e enxertadas no reino de Deus. Eu oro por mulheres que precisam enxergar seu lugar de filhas no teu reino. Em nome de Jesus, amém. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. 1 João capítulo 3, versos 1. Enquanto reflito sobre alguns dos aspectos em que precisamos transformar nosso pensamento, fica claro que vivemos em uma cultura que valoriza coisas externas, aparência, riqueza, posição e sucesso. Talvez você não seja casado ou não tenha filhos, mas você por acaso luta com o seu valor básico como pessoa? Se você não conseguiu a promoção que esperava, ou se não foi convidado a se juntar a um determinado grupo que saía para almoçar, é muito fácil se sentir desvalorizado ou insignificante. E isso pode começar a mudar a forma como você pensa sobre sua vida. Recebi uma carta anônima, algumas semanas atrás, de uma mulher que me disse que tem dificuldades para se conectar com qualquer um. Ela vai à igreja, mas se senta nos fundos e escapa durante a música final. Ela não me disse porque se sente tão pouco amável, mas a última frase de sua carta foi: acho que se eu desaparecesse esta noite, ninguém notaria que eu fui embora. Esse é um lugar miserável para se estar. Nós somos feitos para nos conectarmos e desejamos saber que somos importantes. Eu tenho conversado com muitas mulheres cuja maior luta mental é não acreditar que estejam à altura como cristãs. Uma jovem me disse que tem certeza de que Deus deve estar desapontado com ela, porque não ora o suficiente e nem tem fé suficiente. Outra mulher me disse que acredita que Deus não lhe responde às orações porque Ele não a ama tanto quanto ama algumas das outras mulheres de sua igreja. Em vez de sentirem-se profundamente amados, muitos sentem-se esmagadoramente condenados. Não acredito que seja assim que Deus quer que vivamos. Tem de haver uma transformação em nosso pensamento. Mude sua mente. Nos 2 primeiros capítulos abordamos uma conversa honesta e visceral conosco e com Deus, encarando o desapontamento quando as portas são batidas em nossa cara. Mas nada disso nos impulsionará à frente, a menos que mudemos nossa forma de pensar. Como podemos mudar o que pensamos quando isso não está profundamente arraigado? Vamos dar uma outra olhada no início de Romanos capítulo 12. O versículo número 2 diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo deixa claro que a única maneira de sermos transformados é ter nossa mente renovada. Enquanto meditava nesse versículo por algum tempo, eu questionei se no cristianismo contemporâneo nós não damos mais ênfase ao comportamento do que ao pensamento correto naquilo que fazemos, em vez de entender por que o fazemos e de nos comprometer de todo o coração com o processo. Deixe-me explicar o que quero dizer. Uma das coisas que nosso filho notou no primeiro ano de faculdade foi que alguns dos outros alunos que ele conhecia no ensino médio ou na igreja mudavam o modo como se portavam quando estavam longe de casa. Agora eu sei que, em certa medida, esse é o esperado quando nossos filhos estão fora de casa.
Aquilo, entretanto, era mais do que uma simples abertura de asas. Eles viviam como pessoas completamente diferentes. Assim que estavam longe do olhar dos pais sobre seus modos, eles se comportavam como queriam. Se não há uma transformação interna, quando forças externas são removidas, nós fazemos o que nos dá vontade. Eu orei com muitos pais cristãos que estavam arrasados pelo modo como seus filhos em idade universitária haviam mudado. Eles nunca agiram assim antes de sair de casa. A questão difícil permanece. Por que eles viviam de modo diferente em casa? Antes eles faziam boas escolhas para se encaixar, evitar disciplina ou porque havia uma mudança de coração e mente? Você pode fazer todas as coisas certas, mas se não souber por que as faz, você as abandonará quando não forem mais esperadas. Não é só com nossos filhos, é muito fácil nós cairmos na mesma armadilha. Em nossa cultura, somos cada vez mais bombardeados com mensagens sobre o que vestir, em que pensar, em que acreditar, qual é a última tendência. As palavras de Paulo à igreja em Roma falam claramente conosco hoje. Não copiem os comportamentos e os costumes desse mundo. Copiar comportamentos e costumes é a coisa mais natural do mundo. Ou Paulo não teria começado falando isso. Todos nós queremos pertencer e nos encaixar. Quando entregamos a vida a Cristo, fica claro que alguns comportamentos e costumes não estão mais de acordo com a palavra de Deus. Assim, podemos parar de fazer certas coisas, mas a menos que sejamos transformados, a menos que nossa mente seja renovada, pouca coisa de fato mudou internamente. Alguns de nós simplesmente substituem a lista do mundo por uma mais aceitável. Trocamos embriaguez por glutonaria, ou palavrão por fofoca. Até entendermos que vivemos nesta terra, mas pertencemos a outro reino. Nós nos retocaremos um pouco e ficaremos tentando saber por que ainda nos sentimos tão derrotados. Entregar a vida a Cristo não é como se associar a um clube, é um chamado a um novo modo radical de pensar e viver o tempo todo, não apenas nas manhãs de domingo quando estamos na igreja. A palavra que Paulo usa no original para ordenar essa transformação aparece no Evangelho de Mateus e no de Marcos, relatando o mesmo episódio no qual ocorreu uma transformação dramática. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Mateus capítulo 17, versos 1 e 2. Essa palavra traduzida aqui para transfigurado é o termo grego metamorfo. É dessa raiz que vem a nossa palavra metamorfose. Quando uma bela borboleta surge de um casulo, a mudança é total. Naquele dia, enquanto os discípulos assistiam, o rosto de Cristo brilhou como o sol, suas roupas ficaram brancas como a luz. Não consigo imaginar como deve ter sido ver isso, mas você sabia que um dia você e eu ficaremos assim? Cristo disse a seus discípulos que quando ele finalmente derrotasse Satanás e estabelecesse um novo reino e uma nova terra, então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Mateus capítulo 13, versos 43. Está chegando o dia que nossa transformação será completa. Nós seremos mudados externo e internamente. Mas agora, enquanto seguidores de Cristo nessa terra, nós somos chamados a sermos transformados internamente, o que impactará o nosso comportamento externo. Somente uma transformação interna mudará de fato o comportamento externo. Toda batalha começa em nossa mente, não em nosso comportamento. Podemos nos comportar de uma determinada maneira e permanecer inalterados. Se quisermos mudar a forma como agimos, temos que mudar
a forma como pensamos. Uau! Se quisermos mudar a forma como agimos, temos de mudar a forma como pensamos, mulheres. E o que nós precisamos pensar é aquilo que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E para nós pensarmos o que a palavra diz a nosso respeito, nós precisamos mergulhar nessa palavra. Precisamos dia e noite, assim como Deus disse a Josué, meditar nas Escrituras, para que possamos conhecer, aprender e praticar da palavra do Pai. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.